Mas o pessoal que me segue sabe da minha história. Olha aqui o título, vamos ver se você consegue. Não aceitei a sentença de morte que deram para minha filha. Poxa, isso é forte. Então, eu fiz aqui uma pequena dedicatória. Obrigado. Alô Brasil, alô mundo, alô Pastor Rodrigo Silva. Nós sabemos que Deus existe, é verdade. Nas páginas a seguir, mais uma prova do seu grande amor por nós. Fraternal abraço, Fernando Belletti, abril de 2024. Tá aqui, vou ler com muito carinho. Tem foto dela aqui, inclusive? Resumidamente, a minha filha nasceu com uma cardiopatia congênita, né? E deram 3 meses de vida para ela. 3 meses. Ela tinha que fazer um transplante cardiopulmonar. E eu não aceitei essa sentença de morte que deram para minha filha. E aí, Ela hoje? Na verdade, É o Dr. Lair Ribeiro aqui? Dr. Lair Ribeiro, que é o médico dela. Aliás, vou mostrar essa câmera aqui, tá fechada, tá melhor. E os médicos falaram, acho que isso tem muito a ver com a nossa pauta de hoje, né? Fernando, vai morrer, não tem o que fazer, transplante cardiopulmonar. Eu não aceitei esse diagnóstico, como jornalista que eu sou, eu procurei tudo que eu tinha que procurar, mas me apeguei 1000%, eu e minha família nos apegamos a Deus. Hoje a minha filha vai completar 21 anos, está no 3º ano de medicina. Qual o nome dela? Priscila. Priscila, olha, um grande abraço para você, vou ler com muito carinho, que embora escrito pelo seu pai, eu sei que a história é uma história de milagre, de superação e de confirmação da existência de Deus. Alguém pode até perguntar, vou até aproveitar, se você me permite, o insight do seu livro, para colocar uma questão teológica aqui. Alguns podem perguntar, por que Deus curou a Priscila e não curou outros? Né? Por quê? Alguém em casa pode estar fazendo essa pergunta, né? Sofreu. Exatamente. Você, a sua, está fazendo medicina, a minha eu enterrei. Por quê? Veja bem, se Cristo não curasse ninguém, se não houvesse Priscilas para nós testemunharmos, nós teríamos a sensação de que estamos abandonados por Deus. Sim. Se Ele curasse todos indistintamente, nós não teríamos a sensação de que ainda estamos do lado de cada eternidade e precisamos da volta de Jesus. Nós não íamos perceber quão mal é o mal. Então Cristo faz alguns milagres, mas não todos, primeiro para mostrar que nós ainda estamos do lado de cá, ainda existe o sofrimento, mas não estamos abandonados. Ele dá alguns sinais, eu ainda estou aqui. Agora, por que ele resolveu curar a Priscila e não o outro? Deus tem as suas razões baseadas com a história de vocês. E eu digo uma coisa. A cura da Priscila é a prova de que a não cura tem data limitada. Ou seja, aquele que teve o poder para curar essa, terá o poder para ressuscitar a outra no dia final, em que não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Porque até biblicamente falando, Fernando, se a gente olhar, todos os milagres que Cristo realizou foram provisórios e particulares. Ele curou alguns cegos, não todos os cegos de seu tempo. Ele curou alguns leprosos, não todos os leprosos. Foram particulares, não foram universais. E foram provisórios. Por que provisório? Ele ressuscitou Lázaro, mas Lázaro morreu depois. Ele curou o aleijado, mas o aleijado depois morreu de outra doença que não foi curada. Percebeu? Todos aqueles que foram curados por Jesus, um dia morreram. Jesus apenas retardou o efeito da morte. De que maneira? Para mostrar para nós, ainda estamos nesse mundo, mas não estamos abandonados. Como é que a gente sabe que não está abandonado? Eu vou dar algumas demonstrações do meu poder. Olha, eu vou curar a Priscila, para você ver que eu posso. E a cura da Priscila é apenas a antecipação do que eu farei por todo mundo de maneira definitiva quando eu vier nas nuvens com poder e grande glória. A Priscila é a amostra grátis do banquete que ainda não foi servido. É a degustação. Sabe quando você vai para o restaurante, o chefe, antes de você participar do banquete, ele traz uma amostrinha. Gente, que delicioso. Calma que você ainda tem um almoço. Tá aí. Aqui foi a degustação. Então eu louvo a Deus que permitiu na sua família essa demonstração provisória e individual daquilo que Deus fará de maneira universal e permanente quando Ele voltar. Porque quando Ele voltar,
aí não vai ser uma cura apenas para a pessoa ficar 70 anos vivendo. Vai, por exemplo, viver pela eternidade. E não vai ser só um caso ou outro. Todos ressuscitarão, aqueles que morreram em Cristo, é claro, para receber a coroa da justiça que nós estamos esperando. E tem um detalhe, né, que com essa história, pastor Rodrigo Silva, é a minha missão de trabalho na divulgação da área da saúde física, mental, E espiritual. e emocional. Que eu tenho. Hoje eu estou falando aqui com o pastor Rodrigo Silva nessa questão da saúde espiritual, mas eu também converso com os médicos, nem tem aí o doutor Lair Ribeiro, falando lá de colesterol e de diabetes, né? Então, essa é a minha missão. Por isso que o canal está crescendo, mais de 2 milhões de seguidores, e transformando vidas e mostrando para as pessoas, que a gente estava falando aqui do nosso amigo, né, que não está lá se alimentando direito e fica doente. Então, através do canal, através dessa história, a gente tem também levado essas informações que estão salvando. E eu estou vendo que tem entrevistas, inclusive, aqui, né? Repórter Saúde. Aqui tem 4 entrevistas com o Dr. Stephen Sinatra, que foi o médico que deu a fórmula que tirou mais de 2 mil pessoas da fila do transplante cardíaco. É informação, né? Quando você tem informação, que está lá, conhecereis a verdade vos libertará. Então, o médico aqui do Brasil, não tem jeito, vai morrer em 3 meses. Aí tinha um médico americano chamado Stephen Sinatra, você dá essa fórmula aqui que resolve. Hoje está com 21 anos. Aí também o Dr. Mercola, também um médico americano muito renomado, o Dr. Lair Ribeiro, que eu entrevistei, e o Dr. Arnoldo Veloso, que também é conhecido como médico aí. Bom, esse aqui é o meu, mas eu sei que muita gente, talvez, que vai acompanhar a nossa entrevista também vai saber onde adquirir o livro, né? Vai, tá tudo aqui embaixo. Na descrição aqui, ó, e tem aqui o Fernando Belletti, que é a sua rede social, né? É Betete. Italiano. É italiano, não, é que eu tô sem a lente hoje aqui, aí o T ficou pequenininho aqui. Mas muito obrigado, vou ler com carinho. E Priscila, que Deus abençoe ainda mais a sua vida e que você possa ser um testemunho vivo do que Deus pode fazer nesse plano da história, mesmo antes da volta de Jesus. Agora é lógico que o caso dela, do milagre, também seja uma inspiração para mantermos a nossa saúde em dia, né? Com certeza. Professor, pastor, arqueólogo Rodrigo Silva, eu que agradeço. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo aqui ao NASP. Seu tempo aí eu sei que é corridíssimo. E parabéns aqui por esse seu fiel aqui com toda a família unida aqui. A Deus toda a glória. Se você quiser vir conhecer o NASP aqui em Engenheiro Coelho, como é que faz? A gente vai deixar aqui também na rede social o MAB, que é o endereço do MAB. Como é que você pode clicar lá para agendar uma visita? Hoje está vazio aqui porque é o dia de trabalho interno, sim, mas aqui são muitas pessoas circulando todos os dias, por isso que eu até falei com o Fernando para vir na segunda ou terça-feira, que aí o museu fica só para nós. Mas você e sua família serão muito bem-vindos aqui no NASP. Olá, irmãos, peço um momentinho da tua atenção, me desculpa por estar atrapalhando o vídeo de vocês de hoje, mas eu vou ser curto e breve. Eu me chamo Moisés Ian e eu crio conteúdos religiosos aqui para você há mais de 3 anos e meio. E durante esses 3 anos e meio, a gente conseguiu feitos históricos, marcas históricas, como chegar na marca de 400 mil inscritos aqui no YouTube. Vocês me apoiaram, Jesus e Deus ajudaram muito para a honra e glória de Deus. Agora começa uma nova fase na minha vida. E assim como vocês me apoiaram aqui no YouTube, peço que vocês possam estar me apoiando também no Instagram. Eu sempre tive um sonho de ter uma loja virtual de vendas de materiais esportivos. Agora esse sonho vai se tornar realidade, mas eu preciso do apoio de vocês. O que eu preciso de vocês? Que vocês acessem o link que vai estar aqui fixado no primeiro comentário desse vídeo. Vocês vão ser direcionados para o Instagram e vocês vão seguir a nossa página do Instagram, Ian Belém Esporte. É uma loja virtual que tem o intuito de vender camisas de times, bolas, chuteiras, tudo que envolve ali a questão esportiva. Se você gostar de algum produto, você vai me chamar no direct e através do direct você vai falar assim, olha, eu vim lá do Moisés Ian Oficial. Você vai ter um desconto especial na sua primeira compra. Mesmo que você não goste do futebol, mesmo que você não goste de nada esportivo, mas você seguindo a nossa página lá no Instagram, já vai me ajudar muito, irmão. Me ajude, me dê esse apoio, assim como você me deu esse apoio aqui no canal aqui do YouTube, com os conteúdos religiosos maravilhosos da Palavra de Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja convosco. As pessoas, e também queria saber a tua opinião sobre essas suas viagens, né? As igrejas estão esvaziando, as pessoas estão mais materializadas, as pessoas não têm mais medo de Deus e precisa ter medo.
que essa palavra também é muito pregada às vezes, ó, se você não fizer isso, Deus vai fazer aquilo. As igrejas estão esvaziando e como que eu posso voltar a Deus? Bom, essa resposta depende da região do mundo que eu estou falando. Eu estive na Europa agora, semana passada, as igrejas lá estão de fato esvaziando. Você tem catedrais enormes em Paris, né, no Reino Unido, na Itália. Catolicismo. Não, mas mesmo as protestantes. Existem catedrais protestantes também. Porque você pega em Wittenberg, por exemplo, as catedrais luteranas são enormes, são lindas. Catedrais anglicanas, a igreja de Westminster, por exemplo, é uma catedral. Só lota quando é coroação e casamento. Exatamente. E não é católico, é anglicano. Mas só quando é casamento ou coroação. Fora isso, estão vazias. Há muitas igrejas na Europa que viraram agora lugar para jogar bilhar. Foram vendidas, bares e tudo mais. Está esvaziando. Alguns autores já falam até da descristianização da Europa. Nos Estados Unidos, nós estamos tendo o fenômeno interessante que é do churchless Christianity. Pessoas que se dizem ainda cristãs, mas não querem compromisso com a igreja. Estão esvaziando também. As igrejas que crescem na América são igrejas de imigrantes. E um pouco a igreja dos black, das pessoas negras. As igrejas dos caucasianos, dos brancos, essas estão esvaziando mesmo. No Brasil, o fenômeno parece ir na contramão disso. Nós temos igrejas crescendo, cada lugar tem uma igreja, mas nós temos um perigo aqui no Brasil também, que é a comercialização da fé. Muitas igrejas estão virando empresas familiares, onde alguém com boa intenção, não vou julgar, não é meu papel, funda uma igreja, até uma igreja que às vezes é uma filial de um movimento existente, pode ser presbiteriano, pode ser batista, pode ser adventista, pode ser Assembleia de Deus. Ele funda e fica com a família dele ali. E cresce, vira uma mega church, daqui a pouquinho ele já põe o filho dele como presidente, já põe o neto como genro, e vai crescendo, depois abre uma filial e vai crescendo. Família, né? Mas é uma igreja familiar, como uma empresa familiar. Elas têm o seu papel? Tem muitas dessas igrejas familiares que estão mantendo missionários na Janela 1040, que é o lugar com menos cristãos do mundo, que estão fazendo um trabalho social muito bom. Eu acredito que há pessoas que estão encontrando a Jesus nessas igrejas, então não vou jogar fora a água suja, a bacia e a criança junto. Mas fica aqui o alerta, são igrejas com dono. Aí eu começo a ficar um pouco preocupado, porque já não é mais um corpo de teólogos que avalia o que é aquela igreja. Às vezes é a família, o dono da igreja fala, na minha igreja não pode usar a calça comprida. Então ninguém usa porque aquele sujeito falou. O dia que ele morre, o filho dele assume e fala, não, eu tenho a cabeça diferente do meu pai. Está liberada todas as mulheres usarem calça comprida. Aí agora as mulheres já não usam mais saia, não usam mais saia e começam a usar calça comprida. Por quê? Porque chegaram a uma conclusão bíblica contra ou a favor? Não, é porque quem está no comando falou que pode ou que não pode. Com isso, criamos uma situação perigosa em que estamos criando doutrinas de homens. E o assim diz o Senhor está ficando no segundo plano. Isso é uma coisa muito perigosa. A canetada de ele deixa alguém, tira alguém, é muito monocrático. Corre-se o risco também da pessoa ser mais conhecida naquela igreja do que o próprio Jesus. Eu me preocupo quando a marca de uma igreja, você é da igreja do fulano de tal, sabe? Você é da igreja do Beltrano? Não, eu sou da igreja de Jesus. Quando o nome de um homem começa a ficar como sendo a logomarca daquela igreja, quando a foto dele está estampada, alguma coisa não vai bem. Alguma coisa não vai bem. Eu vou ali, tá aquela foto dele de todo tamanho, né? Esse aqui é o fulano de tal, o pregador fulano, o bispo, o apóstolo. Eu me preocupo, eu tenho cá minhas reservas. Mesmo assim, eu digo, Deus usa esses ministérios, usa. Muitas pessoas encontrando Jesus ali. Mas já que é para fazer um painel sociológico do cristianismo, nós temos esse risco no Brasil, de pessoas que estão ficando cada vez menos bíblicas e cada vez mais seguidores de influenciadores cristãos. Aí eu fico preocupado. Europa esvaziando, Estados Unidos morno, China não dá nem para falar. Então, e essa questão da internet também, as pessoas não valorizando. Que imagem que você tem do futuro em relação ao cristianismo, professor? Jesus deu vários prognósticos do que aconteceria com o povo de Deus. Ele falou o seguinte, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra, o amor se esfriará de quase todos.
Paulo fala que a volta de Cristo não se daria sem que viesse primeiro a grande apostasia. Essa palavra grega apostasia, a ruptura, a quebra da aliança com Deus. Então são quadros bem negativos. João chega a falar no Apocalipse do remanescente que vai ficar fiel para lutar contra o dragão e contra a besta. O que é remanescente? É o que sobra, o resto. Sabe? Se eu tiver aqui uma saca de arroz e sem querer tropeçar e cair o arroz no chão e sujar tudo, sobrou um pouquinho, aquele é o remanescente. Então haverá um remanescente fiel. Agora vem o outro lado. Mas esse remanescente vai continuar lutando com a besta até o final. Significa que Deus terá os seus. Eles talvez não vão ser numerosos. Estarão longe de ser a maioria. Mas eles existirão. Então eu quero pedir a Deus que me dê humildade para não julgar ninguém, coragem para denunciar o erro quando deve ser denunciado, como eu falei da questão do pecado, e espiritualidade na graça para estar dentre esse remanescente fiel. Ou seja, é o único momento em que eu não posso ser gentil e dar minha vaga para outro, nem para a esposa. Se houver 5 pessoas ao lado de Cristo no final dos tempos, o cristão tem que falar, então haverá 4, porque pela graça eu quero ser o 5º. Se houver 3 pessoas, não, então vão ser 2, porque eu vou ser o 3º. É o único momento que não é uma soberba espiritual. É uma determinação, como Daniel, quando estava diante do rei Nabucodonosor, que fala assim, Daniel determinou em seu coração não se contaminar com as firmes iguarias do rei. Daniel determinou. Então eu determinei que eu quero estar dentre o remanescente fiel. Com esse triângulo que eu falei. Denunciando o que é para ser denunciado à luz da Bíblia, mas tendo a humildade de não julgar as pessoas e, pela graça de Deus, estando dentro desse grupo fiel. Então, com isso, o cenário que eu coloco é o povo de Deus, a igreja, enquanto corpo místico de Cristo. Eu não estou falando de placa, nem de CNPJ. Estou falando da igreja de Deus, a igreja invisível, o povo de Deus. Será tremendamente sacudido. Haverá uma grande crise aguardando o povo de Deus. Crise de fé, de identidade, de ameaça externa e externa. De incompreensão da palavra de Deus, de fome da palavra de Deus. Haverá dias, também está na Bíblia, que as pessoas correrão de um lado para o outro procurando uma palavra do Senhor e não haverá. Uma crise de voz profética, secura mesmo, mas nessa grave crise, o povo de Deus ainda sobreviverá, porque Jesus falou, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, a igreja estará prestes a cair, mas não cairá. Só que quando dizemos prestes, é prestes mesmo. Vai estar ali no precipício, mas não cairá. Bom, para a gente concluir, eu vou falar agora com o Rodrigo Silva, total aí no caso, né? Eu percebo nas minhas entrevistas, até pelos e-mails que eu recebo, está todo mundo preocupado. Fernando, o que eu faço? Entrevista fulano, entrevista teólogo, entrevista aquele pastor, entrevista aquele professor, entrevista... O pessoal pede para mim o que vai acontecer pela frente. Então, eu vou deixar aqui esse momento, Rodrigo Silva, que é esse ser humano, o que falar para essas pessoas? Porque a gente percebe essa ansiedade, essa depressão e principalmente esse medo, né? E aí deixa de viver com a sua família, deixa de viver com a sua empresa, com o seu dia a dia. O que a gente pode falar para essas pessoas? O apóstolo Pedro disse o seguinte, lançando sobre ele, Cristo, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E esse Cristo, sobre o qual Pedro diz para eu lançar a minha ansiedade, foi o mesmo que também falou, por que vocês ficam ansiosos com relação ao que vão comer ou beber? Observem os lírios do campo, ou as aves do céu. Elas não plantam, nem semeiam, contudo, Deus não faz com que falte o alimento para elas. O lírio dos campos, que hoje estão lá no campo, amanhã vai ser queimado. Nem Salomão, em sua glória, se vestiu como um deles. E falando especificamente dos últimos tempos, na versão de Lucas, que eu falei de Mateus 24, Lucas também traz a mesma coisa, Lucas falou o seguinte, haverá homens que desmaiarão de terror na expectativa das coisas que hão de sobrevir ao mundo, porque até os poderes do céu serão abalados. Ele fala que os homens ficarão, e a versão de Lucas fala até que os homens, a angústia, vem a palavra kopto, em grego, que significa cortar-se de angústia, sabe? Porém, vocês, quando virem acontecendo essas coisas, ergam a vossa cabeça e se alegrem,
porque a redenção de você se aproxima. Então, realmente, o futuro do mundo apresenta um prognóstico sombrio. Mas é como um Waze. O Waze está me dizendo assim, olha, você vai pegar daqui para São Paulo, estrada duplicada e tudo mais, mas é longe, é longe, é longe. Agora, quando chegar num lugar que a estrada está muito esburacada, que você vê que está ruim, você vai ter que diminuir a velocidade, já não tem mais estrada duplicada, faz o seguinte, redobra a atenção, porque agora você está num lugar mais perigoso, mas fique tranquilo que já está quase chegando. Tá certo? Então, se a estrada está esburacada agora, não é para eu entrar em pânico. Faz parte do que me falaram lá atrás quando saí de casa. Então, minha redenção se aproxima. Eu estou mais perto agora do meu destino do que quando eu estava no asfalto de 4 pistas, todo bonitinho. Aí normalmente é assim, né? Qualquer viagem que você faz, quando você está chegando, aquela meia hora final, Exatamente. Independente da estrada, você sempre fica mais ansioso. Mas aí vem o alerta. Nessa meia hora final é que a gente tem que ter a atenção dobrada. Já cheguei, né? Não. Porque cheguei. Dizem que os especialistas que grande parte dos acidentes automobilísticos aparecem perto do lar. Agora ou porque você já conhece, agora eu sei, aqui eu conheço, cai a atenção, ou porque agora você está cansado pela outra, está preocupado ali. Então, gente, realmente a estrada está esburacada, mas Jesus falou, agora é o momento de erguer a nossa cabeça, porque a nossa redenção se aproxima. Poderíamos ficar aqui o dia inteiro conversando aqui com o pastor, professor, arqueólogo Rodrigo Silva. Eu vou pedir aqui para o meu assessor pegar o livro ali, vou presentear aqui, ó. Vou presenteá-lo. Eu nem sei se você conhece a minha história. Não. Pessoalmente, não. É porque eu sempre entrevistei ele. Obrigado. Do ponto de vista de matéria jornalística mesmo, né? Falando inclusive no Paraná, né? Ah, não, foi uma online, né? E a outra a gente se encontrou. Foi tudo online. Foi tudo online, é verdade. Tudo online.